todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso canal do YouTube do Capitalismo Consciente. Eu sou a Juliana e esse é mais um capítulo da websérie Capitalismo Consciente na Prática. O nosso convidado de hoje, quem será? Estou super empolgada aqui com o papo com ele, porque ele é lá das antigas, assim, ó, tem um negócio, assim, de profissão comigo. É o Felipe Mangabeira. Ele é formado em publicidade pela ESPM, com pós em gestão de empresas. O Felipe é um apaixonado por música. E enquanto ele cursava a faculdade, ele se engajou com um estúdio de som lá da faculdade e atendia os colegas ajudando a fazer o trabalho acadêmico. Ele também fazia sonoplastia em peças de teatro, com captação de som, edição, mixagem, de áudio também para curtas-metragens. Olha só que legal. E ele afinou seus ouvidos em projetos de restauração em acervos fonográficos, masterizando CD, mixando DVD, fazendo pós-produção de áudio, cinema, TV, tudo com várias gravadoras e diversos artistas que a gente já vai saber quais são já. Desde 2016, ele desenvolve conteúdos de comunicação para diversas empresas e também para profissionais liberais, como, por exemplo, podcasts. Os nossos podcasts aqui do Capitalismo Consciente são produzidos pelo Felipe, olha só que legal. E muito antes, ele começou com isso muito antes dessa febre de podcasts que rolou durante a pandemia. Então, atualmente, o Felipe trabalha como engenheiro de áudio e é diretor-geral da Podcast Hub, que é uma produtora especializada em podcasts que faz aqui os podcasts do Capitalismo Consciente. Vem cá, Fê. Ó, até me atrapalhei, fiquei emocionada. Seja muito bem-vindo. Emocionado estou eu por você ter colocado meu currículo de forma hiperbólica. Obrigado, Gil, pelo convite. É uma delícia estar aqui. Você sabe a paixão que eu tenho por vocês, o prazer que eu tenho em trabalhar com o conteúdo de vocês. E o mais legal de tudo é que cada dia eu aprendo um pouquinho mais produzindo conteúdo para os meus clientes. E esse é o grande valor do meu trabalho, a grande paixão. Ai, que bom, Fê. E que bom que eu consegui te tirar da caverna, né? Porque produtor, né? Por isso que a gente é assim, né? Produtora tá sempre no backstage. Aí quando a gente tem que encarar a TV, aqui a câmera, a gravação, dá sempre aquele friozinho na barriga, né? O pessoal pensa que é o seguinte, né? O cara bota a cara ali na tela, se põe de entrevistador, de podcast. Ele não fez nada antes disso, né? Muito pelo contrário. Você tem que desenvolver o roteiro, tem que conversar com as pessoas, tem que achar o assunto, você tem que fazer um produto legal para as pessoas curtirem, né? E ninguém vê o pré que a gente faz, né? O pré é tão importante quanto o durante e o pós, né? Também, né? Super. Certeza, e é um desafio enorme. A gente está aqui, a gente tentou várias vezes, né, gravar, e aí não dava, mudava a agenda, aquela correria. Então, eu quero te agradecer imensamente por ter aceito aqui o convite, por deixar sua carinha aparecer e trocar essa ideia aqui com a gente. Eu que agradeço, Ju, um prazer gigantesco. E eu sou curiosa. Antes de eu ir para as perguntas formais, me conta quais gravadoras você passou, quais artistas que você mixou. Conta, que isso é super bacana. Eu em 2000, meu último ano de faculdade, eu fui trabalhar num estúdio do qual depois eu virei sócio e, a gente atendia todas as gravadoras. Naquela época, as gravadoras ainda tinham um pouco de expressão comercial no mercado e hoje em dia as gravadoras têm um papel muito mais forte em distribuição, em representação. Naquela época, trabalhei com Warner, Universal, BMG, EMI, Sony, Som Livre, trabalhei com todas as gravadoras e fazendo trabalhos principalmente de masterização, ou seja, aquela última etapa do áudio antes de mandar o disco para a fábrica, né? E também como pós-produtor de áudio em DVDs Naquela época, DVD ainda era super, né? Tipo, o cara lançou um DVD, som em surround, não sei o quê. Fazia muita pós-produção, sei lá, artistas, vamos falar, Guilherme Arantes, Marisa Monte, Chico Buarque, Gilberto Gil, Los Hermanos. Primeiro DVD do Los Hermanos foi uma experiência deliciosa de fazer. Mas aí eu fiquei 10 anos afastado da música, da música e do áudio, e aí eu voltei, já faz uns 8 anos, e o mercado é outro, o mundo é outro, né? Não existe mais gravadora. Né? O contato é mais direto com o artista tem uma condição mais, uma condição, perdão, corrigindo a palavra,
de produzir algumas coisas por conta dele. E aí eu trabalho muito com música fazendo a última etapa, a mixagem, de deixar a música do jeito que ela tem que ser, a masterização para mandar para a fábrica ou para o streaming. Meu trabalho hoje é um pouquinho mais fechado em relacionamentos diretos. E a produção do podcast é uma coisa que, sei lá, em 2006 eu comecei a ouvir podcast, em 2016 eu comecei a produzir, e essa é a história para a gente falar daqui a pouquinho. Mas eu adoro, porque se deixar eu vou ficar mais de 1 hora batendo papo com você aqui, porque você me leva para um lugar aqui da minha memória, né? Eu iniciei minha carreira em rádio e TV, então também tive com vários artistas, ajudei a lançar aqui Jota Quest, Skank, andava com os meninos dentro do carro, colando adesivo de rádio, era uma barata, eu amava, Capitão Inicial, Paralamas do Sucesso, fiz várias, tive com vários meninos também, várias bandas, e é bem bacana essa troca. Muito bom. Obrigada, Fê. Se deixar, eu vou ficar falando aqui com você só do nosso passado. Mas vamos aquecer. Conta para mim aqui, para todos nós aqui que estão nos assistindo, em que momento da sua jornada de empreendedor você percebeu essa afinidade com o capitalismo consciente? Ju, eu acho que essa afinidade, de uma certa forma, sempre existiu, né? Eu venho de uma família que foi muito forte em princípios e valores, né? E quando a gente fala de princípios e valores, a gente está falando em respeito ao próximo, em empatia, a gente está falando em doação, né? Então, esses valores e princípios sempre existiram, e eu nunca consegui imaginar minha existência, minha presença no mundo de uma forma canibal, mas sempre de uma forma somatória. Eu acho que eu fui muito esclarecido recentemente, eu estou falando de 10 anos para cá, pelo meu círculo de relacionamento pessoal e profissional, mas ao longo da minha vida eu sempre fui muito esclarecido por isso, por conta de práticas bem bobas, tipo, desde, sei lá, há 30 anos, eu já tinha consciência de reciclagem e separação de lixo, sendo que a minha cidade, Campinas, onde eu moro, nem tinha coleta seletiva. Mas a gente já fazia separação e guardava em casa tudo separado para depois levar para uma cooperativa. Então, que bacana, as coisas de ter a consciência são muito fechadas ou muito nascidas e crescidas dentro do meu berço familiar, né? Veio da raiz, né? Vem da raiz. E num dado período da minha vida, eu morei um tempo na Holanda, que é um país absolutamente avançado em N questões. Perdão, N foi horrível. Em N questões. Eu não vou cortar, não. Não importa, pelo amor de Deus, podcast é isso. É um país absolutamente desenvolvido em N questões sociais, culturais, com relação à preservação do meio ambiente, porque pensa, se não cuidar do meio ambiente, 40% da Holanda é debaixo do nível do mar. Afunda. Então, o fato de eu ter morado lá e ter vivido uma experiência social muito diferente, mais preocupada com o todo, com a comunidade, com o entorno, as coisas... A gente está falando da Holanda, é um país que cabe 5 vezes no estado de São Paulo, mas é um negócio que, imagina, o micro do micro é executado da cultura local, das flores locais. É um olhar para o entorno, um olhar para o todo, que não tem como não marcar uma vida de um cara de 17, 18 anos de idade, que eu era na época, né? Eu estou falando de quase 20 anos atrás, eu estou com 43. Você quer que eu corte essa parte? Não. Eu não tenho a menor vergonha da minha idade, viu? Inclusive eu brinco, 46 com um corpinho de 28. Mas é por aí, Ju. E aí, nesse momento, você se depara com o nosso movimento. Mas agora, quando você voltou para o Brasil, começou a montar os podcasts? Na verdade, o movimento Capitalismo Consciente, ele veio para mim de 2 formas. Primeiro, teve um senhor que eu conheci, infelizmente já falecido, porque ele era um cara absolutamente especial, que já havia me mostrado alguma coisa sobre capitalismo consciente, mas
de fato, na minha vida, eu fui enxergar o capitalismo consciente e, Ju, me desculpe o termo, colocar uma marca para o que eu já enxergava e praticava, né? Uma marca no sentido de um título para o que eu já enxergava e praticava, através do relacionamento com vocês, começando a fazer a produção do podcast, né? A produção técnica do podcast de vocês inclusive, a partir disso, me surgiram N conexões que, cada dia que passa, eu enxergo o quanto me esclareceram, me ajudaram. Oi? O quanto você já estava alinhado, isso vem da sua cultura, né? Não, o mais legal, não só já estava alinhado com vocês, mas também me enriqueceram. Então, a convivência com vocês é uma coisa assim que, para mim, é fantástica, porque é um aprendizado a cada dia, a cada entrevista, a cada bate-papo. É muito bom. Eu também aprendo todos os dias, é muito bom. As entrevistas, os materiais que a gente faz impresso também, não só, né, os gravados, os impressos, são muito bacanas. Fantástico. E qual pilar do capitalismo consciente você acredita que se destaca mais nas práticas do Podcast Hub, sua empresa? Nenhuma dúvida, a não ser propósito, né? Eu vou falar mais sobre o que a gente já estava falando, né? É meio pedante falar o propósito. Eu acho que essa palavra tem um peso, né? Ou tem sido usada com um peso meio que eu não curto. O propósito é o fundamental da empresa, né? Como é que a gente pode doar um pouco mais, né, do que a razão pela qual a empresa existe, de fato, né? Perfeitamente. E desde o começo da Podcast Hub, o propósito foi usar meio alternativo, no caso podcast, né, e crescentes, né, expoentes, como um canal para, primeiro, educar, instruir, elucidar, informar, engajar, porque o principal no conceito é levar informação, certo? Uhum. Mostrar do que a empresa é feita, mostrar o que você acredita. Eu acho que o áudio e vídeo tem uma coisa que, por exemplo, teve uma época que a moda era a empresa ter blog para indexação. Mas quem lia? Quanto você tinha de engajamento? Quanto você tinha de retenção de conteúdo? E o áudio tem... Eu vou falar, estou falando áudio e vídeo aqui porque a gente está no YouTube, mas na minha cabeça eu penso só no áudio a princípio, porque o áudio tem aquele negócio de transmitir a entonação, a forma de colocar, a emoção, o carinho que você tem com o tema, né? O quanto aquilo é importante para você. Propósito é importante para mim. Propósito é importante para mim. Faz toda a diferença que num texto você jamais conseguiria comprar. Exatamente. Comprar no sentido de aceitar, né? Comprei essa ideia, comprei essa proposta. Então, desde quando eu fiz a Podcast Hub, a ideia é comunicar de uma forma muito mais clara. E o mais legal, que eu gosto de falar, podcast é hands-free. Eu não preciso estar com o telefoninho olhando o vídeo, eu não preciso estar olhando para a televisão, eu posso botar um fone, fazer uma faxina no apartamento, ouvindo um podcast. Tudo bem. E está absorvendo conteúdo, entrar no carro, dirigir com responsabilidade e o podcast está tocando ali atrás. A gente tem uma outra maquininha aqui que está absorvendo enquanto você está fazendo ações mecânicas. Então, o podcast, para mim, sempre foi o meu companheiro de momentos inúteis ou perdidos. Sim, entendo. Como você colocou o inútil, super entendo. Você conseguir aproveitar o momento em que você estaria só dirigindo. Assim, a gente está dirigindo. O momento onde eu posso botar minha atenção. O momento onde eu posso botar minha atenção em um outro negócio que não seja só esse. Lavar a louça, fazer faxina, pelo amor. Por favor, né? Ao invés, né, de ficar lavando a louça e pensando em coisas que... Sofrendo por antecipação, né? Eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, gera ansiedade. Poxa, ouve um podcast? Muito pelo contrário. Coloca ali no seu celular, seus ouvidos prontos, seus ouvidos prontos ali para tirar a tua cabeça para um outro lugar. Seja um podcast sobre... Culinária. Física quântica, horóscopo, ou sobre capitalismo consciente, ou sobre governança, ou sobre
propósito. É verdade, Fê, porque assim, você fala uma coisa muito importante aqui. De fato, o áudio, conforme a entonação da voz, a gente vai construindo a imagem, né? O cérebro Claro, é preparado claro. para isso, né? Então a gente percebe se a pessoa está sorrindo, né? Se a pessoa está dando uma entrevista sorrindo, a gente percebe que ela está alegre. Se ela está dando uma entrevista, ai meu Deus, tenho que correr porque Você, vai acabar. É a você falou, magia, né? É a magia do rádio. você falou uma coisa que para mim é fundamental. Depois você pergunta para a Daniela. Quando eu estou gravando os meus clientes remotamente, eu falo assim: estão aqui as minhas orientações, etc. e tal. Eu vou sair da tela e vou começar a gravar. Então, divirtam-se. Divirtam-se, é isso. Divirtam. Falou tudo. Isso vem totalmente de encontro ao seu propósito mesmo, que é levar a informação de forma leve, né? Leveza, Com mais amor. emoção, com leveza, com amor, Amor. de forma descontraída. Eu sou Maravilhoso. apaixonado por podcast. Eu Ah, vou para o clube correr ouvindo podcast. eu Eu também entro no gosto. carro, podcast. Eu vou lavar louça, podcast. Eu Eu vou também fazer gosto. almoço, podcast. É o tempo todo. Porque é o momento de enriquecer. Não, Né? e o cérebro absorve essa informação, né? Então, a gente consegue fazer outra coisa, né? E ouvir o podcast ao mesmo tempo. Isso é muito bacana. Perfeitamente. É por isso que eu falo que acho que vocês estão vendo, queridos ouvintes, a minha paixão, né? Pelo negócio, pelo tema, né? E aí é por isso que eu falo, lá no começo eu falei que a resposta poderia ser meio pedante, mas quando eu falo sobre propósito, né? O propósito é comunicação clara, alto bom som, tudo tranquilo, entregar informação, fazer essa porcaria de mundo ser um pouquinho melhor através de esclarecimento, né? Esclarecimento. Com certeza. E olha só, tô tão empolgada com você que eu até esqueci de puxar a câmera aqui, ó. A gente falou isso antes de Mas vamos lá. Falei que ia te cobrar e também esqueci. Ai, esqueci que eu tinha que virar a câmera aqui. Mas vamos me diga lá. uma coisa, Fê. Com a pandemia, o que você sentiu com a pandemia? Assim? Foi mais fácil para você? Foi mais difícil para você? O que você teve que mudar, adaptar? Como é que foi na pandemia para você? Eu acho que eu queria desviar um pouco essa pergunta do que foi fácil para mim ou difícil para mim adaptar durante a pandemia, porque a minha forma de trabalho já primordialmente já era uma forma de trabalho online, remota, gravando meus clientes, orientando meus clientes, escrevendo roteiros, gerando conteúdo, sempre foi remota. Mas com a pandemia, uma coisa que me assustou ou me surpreendeu, se eu puder trocar a palavra, me surpreendeu, é que as empresas começaram a ficar um pouco mais conscientes com relação a meio ambiente, por exemplo, ou sobre o próprio tema capitalismo consciente. Né? Sim, é verdade. Ao longo da pandemia, a minha demanda de geração de conteúdo de podcast foi gigante, bem grande. Eu estava com uma carteira de clientes assim fantástica, a semana inteira entupida, agendada, 2, 3 pessoas trabalhando junto comigo, tal, uma correria. Porque as empresas sacaram que as pessoas podem consumir o conteúdo delas, a mensagem delas, o posicionamento delas, e posicionamento para mim é uma palavra importante quando se fala de pandemia, né? Através de uma outra mídia, que coincidentemente, ao longo da pandemia, cresceu para caramba. O podcast virou uma vedete em maio de 2020, entendeu? E infelizmente, em alguns momentos, eu tenho certeza que nesse período a produção de podcast ganhou muito em qualidade, ganhou muito em conteúdo produzido, qualidade técnica e conteúdo produzido, e ganhou muitos bons ouvintes. Mas eu acho que muitas empresas ainda não sacaram o poder da palavra falada, que é o que a gente acabou de conversar na sua pergunta passada. É o poder da palavra falada, o poder da educação, que pode vir através dos ouvidos em momentos hands-free, como eu te falei. Não, é verdade, Estou total de acordo mesmo. Tem muita empresa e muita pessoa, né, que não percebeu, que não tem esse hábito, essa cultura, e fica aqui a nossa dica, né? Ouçam mais podcasts de todos os assuntos. Spotify está cheio. Procurem o assunto que quiser e não se fechem ao Spotify. O Spotify não é o único local de podcasts.
O Spotify é um bom e principal local de podcast, mas você pode achar no Google Podcast, você pode achar no Deezer. O Deezer é gratuito para assinantes de certas operadoras de celular. Deezer está cheio de podcasts. Inclusive, o Capitalismo Consciente está lá. Tem. Apple Podcast tem N plataformas, entendeu? Mas a mensagem existe gente, empresa gerando conteúdo para tentar mudar um pouquinho o mundo, né? Um pouquinho que a gente pode, né, Ju? E eu acho que cabe ao ouvinte, cabe a você também, querido espectador, se colocar à disposição de ouvir ideias novas. Sei lá, caça um podcast sobre, sei lá, xadrez. Você é fã de xadrez? Vai lá e ouve. Gostou do primeiro e segundo episódio? Beleza, continua seguindo. Não gostou? Procura outro, tem um monte. Entendeu? Tem um monte de gente que fala sobre um monte de assuntos, né? Mas eu acho que parte do conceito de ser consciente com relação a tudo que você vive e faz é você se abrir também a mudanças, né? E a novidades, e estar inteirado, né? E isso é uma grande graça na minha vida, e graça no sentido de ser um presente na minha vida, de ter o Capitalismo Consciente como cliente, porque toda vez que eu paro para ouvir o podcast de vocês, eu ouço gravando, eu ouço editando, eu ouço finalizando, eu ouço entregando. Quanto que você já não absorveu de... Eu saio uma pessoa melhor, Ju. Quanto não ampliou, né? A sua visão, o seu sentimento, o seu conhecimento. Maravilhoso. Eu preciso falar com você que o nosso tempo esgotou. E eu ficaria mais um tempão aqui. Acho que eu vou desligar a gravação e a gente continua. Pode ser? Você está com tempo? Demorou. Felipe, super obrigada pela sua contribuição, pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco, por trazer insights e dividir com a gente, assim, tua experiência, tua vontade, teu propósito todo de levar a mensagem e comunicação para todo mundo. Obrigada. Ju, prazer gigantesco. Prazer gigantesco. Você pediu para gravar isso às 3 da manhã, eu acordava para gravar. Maravilhoso. Obrigada, Fê. A gente vai ficando por aqui. E você que está assistindo... eu estou aprendendo a virar YouTube, ver se estou ficando boa. E você que está assistindo a gente ainda não conhece o Capitalismo Consciente, olha só, essa é uma ótima oportunidade de você clicar aqui embaixo na descrição desse vídeo e se inscrever, é gratuito. Para você ser um embaixador do Capitalismo Consciente, você não paga nada, só você entrar dentro do nosso flow e ter acesso a todos os nossos conteúdos, não é não, Fê? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, fique à vontade de escrever nos comentários, que nós, a Ju e eu dando uma de metido fazendo encerramento, ficamos por aqui. Muito bem, e eu vou colocar os contatos do Felipe aqui também, que se você quiser falar com ele, pode falar com ele, vou deixar o e-mail dele aqui embaixo. Então, um beijo, manda um beijo comigo, e até a próxima.